Boa noite, irmãos, boa noite, amigos, boa noite a todos que estão ligados nesse culto online que prestamos a Deus. Nós agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos. Nós estamos nesse momento tendo o privilégio e a oportunidade de poder estar fazendo parte nesse momento tão especial na vida da igreja, nesse momento onde Deus nos permite ouvir a sua voz, Deus fala conosco, Deus recebe a nossa adoração e devemos fazê-la sempre com muita alegria no coração, a despeito de tudo que estamos vivendo, a despeito das dificuldades que estamos enfrentando. O fato de amanhecermos, de ter horas de vida, momentos de vida, o ar que respiramos, a despeito da máscara que temos que usar, o Senhor tem purificado o ar que respiramos, o Senhor tem nos dado a cada momento o sopro da vida, o privilégio da vida, e em todos os momentos devemos adorá-lo, porque nós temos a certeza de que é por sua misericórdia que nós temos atravessado esses momentos difíceis. Todos então sejam bem-vindos, que nós possamos entender que esse é um momento único, é um privilégio poder estarmos reunidos para cultuar a Deus. Nós vamos orar, nós vamos colocar esse momento no altar do Senhor e também colocar não só a nossa gratidão, mas também as nossas preocupações sobre aqueles que estão vivendo dificuldades, aqueles que estão enfermos ou recuperando de enfermidade. Nós sabemos que descansar no Senhor é o melhor remédio para que possamos viver esses dias, esses momentos difíceis. Nós temos motivos de gratidão, porque muitos são aqueles que viveram aí a apreensão pela enfermidade, mas o Senhor deu livramento. Aqueles que têm expectativas de poder fazer uma cirurgia, de poder conseguir ser atendido ante as necessidades físicas, aqueles que têm as expectativas de emprego nesse momento difícil de trabalho, né, que nós vivemos, esse momento difícil na economia, mas apesar de todas as dificuldades, Deus tem manifestado o seu amor, o seu poder, e por isso nós devemos ser gratos e devemos adorá-lo em todos os momentos. Vamos orar e vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio, ó Deus, de podermos estarmos mais uma vez reunidos para te prestar culto. Nós te agradecemos, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem dado aos teus servos. Nós te agradecemos, ó Deus, pela recuperação de tantos os irmãos, de tantos amigos que têm passado, ó Deus, por momentos difíceis, sobretudo pela Covid-19, e o Senhor tem sustentado. Nós te agradecemos, ó Deus, aquelas pessoas que tiveram a cura, e suplicamos a tua misericórdia sobre aqueles teus filhos que perderam entes queridos, estão sofrendo a dor da perda, mas a tua palavra diz que todas as coisas contribuem para o bem daquele que te ama, e que haja paz nos corações, porque a tua vontade é boa, é perfeita e agradável. E muito obrigado pela vida daqueles que o Senhor chamou à sua presença, mas que conviveram conosco durante tanto tempo. E nós suplicamos, ó Deus, que as suas famílias,
seus amigos, todos nós possamos entender que o Senhor tem o controle de todas as coisas e que em breve nós, pela fé, sabemos que haverá o livramento, a aniquilação desse vírus, mas que, sobretudo, haja entendimento por parte da humanidade de que nós precisamos buscar ao Senhor. Sabemos que muitos só buscam o Senhor quando estão em dificuldades, e outros nem quando estão em dificuldade. Mas a tua misericórdia, ela tem se renovado. Por isso nós colocamos todas as coisas no teu altar de graças e já te agradecemos pela tua vontade manifestada em nosso meio. No nome santo bendito de Jesus, nós te agradecemos. Te agradecemos pela vida do nosso pastor, que em breve, ó Deus, estará retomando as suas atividades normais. E nós te agradecemos, ó Deus, porque o teu servo tem liderado a tua igreja segundo o teu querer, e os resultados são todas as bênçãos que o Senhor tem derramado na tua igreja. Fica conosco, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo, no nome santo bendito de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém. Nós estaremos agora louvando ao Senhor. O Ministério de Louvor estará nos conduzindo com 2 canções, e teremos a oportunidade, quando começarmos a segunda canção, de poder cultuar a Deus com nossos dízimos e ofertas. Então nós vamos passar aqui para o Ministério de Louvor e estaremos adorando ao nosso Deus. Aleluia, adoremos ao Senhor. Glória a Deus. Que a graça do Senhor esteja na sua vida. Aleluia. Declare: crime, ó Deus. Crime, ó Deus. Crime, ó Deus, o coração puro. E renova o espírito inabalável. Não retire de nós o teu Espírito. Não retire de nós o teu Espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. declarei. Eu quero ser um segundo coração de Deus. Eu quero ser um segundo coração de Deus. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, o coração puro. E renova o espírito inabalável. Declaria. Não retire de nós o teu espírito. Não retire de nós o teu espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um segundo coração de Deus. Eu quero ser um segundo coração de Deus. Quero
com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e pegar pra trás. Declara em casa nesse momento. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, eu amei. Somente nele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, eu amei. Somente nele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Segurar que eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Declare! Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sei ser a Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sei ser a Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Segurar no fogo, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é 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 Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nesse momento, nós estaremos entoando a leitura bíblica que está no livro de Efésios 3,
versos 17 a 21, a palavra do Senhor diz assim: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra e faça frutificar em nossos corações as verdades que nelas na verdade que é a palavra de Deus e que está ao nosso alcance através do livro sagrado, da Bíblia, o nosso manual de regra, fé e prática. Nesse momento, irmãos, nós estaremos passando a palavra ao pastor Almeida. Pastor Almeida é pastor da Igreja Batista da Vitória, em Paciência. E nós estaremos mais uma vez orando, entregando ao Senhor a vida do pastor Almeida, que ele possa ser um instrumento de poder nessa hora, trazendo aos nossos corações a palavra que Deus antes já colocou no seu coração. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento tão especial, ó Deus, em que ouviremos, ó Deus, a meditação, a pregação da Tua palavra, e nós suplicamos a Tua bênção na vida do Teu servo, do pastor Almeida, para que ele seja um instrumento que traga aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja que nós ouçamos, e que fique arraigado, ó Pai, nos nossos corações, as verdades que serão ditas, e nós possamos pôr em prática, para a glória do Teu nome. Nós que temos o privilégio de poder estarmos aqui e poder ouvir aquilo que será dito, e que isso produza mudança que precisa ser feita em cada um de nós. No nome santo bendito de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Pastor Almeida, fica à vontade. Olá, queridos. Membros da Igreja Batista Lírio dos Vales, que prazer, me dirijo a vocês com satisfação. Sou o pastor Almeida, pastor da Igreja Batista da Vitória. Eu queria compartilhar nesta noite, nesta oportunidade tão sublime, a palavra de Deus, e queria trazer um texto que para mim é fascinante. O texto está em Mateus, no capítulo 13, a partir do verso de número 44. Jesus faz 3 comparações sobre o reino de Deus. Esse é o texto, Mateus capítulo 13 é conhecido como o texto das parábolas, assim como Lucas, noutra situação. Esse texto, de maneira específica, ele consolida uma visão que Jesus quer dar àqueles que estavam à sua volta, particularmente aos seus discípulos, com relação ao reino de Deus. Alguma coisa que para eles não era muito conhecida, né? Não era de domínio. Então Jesus quer, por meio de parábolas, trazer o conhecimento e apresentar esse reino de maneira esplêndida para aqueles que estavam ali próximos de Jesus. Então ele conta a primeira parábola no verso 44, ele diz que o reino de Deus tem semelhança com um tesouro escondido, que um certo homem encontra esse tesouro, ele guarda esse tesouro, né?
ele encontra num campo, e esse homem que encontra, ele esconde esse tesouro e depois ele vai e vende tudo que tem e ele compra o campo onde o tesouro está escondido. A segunda parábola, ele diz que o reino dos céus também é semelhante a um homem negociante que tinha pérolas de pequenos valores e até um determinado momento, quando ele descobre uma pérola de grande valor, então ele junta todas as pérolas pequenas e vende e troca pela pérola grande, porque ele quer ter a pérola grande. A terceira está no verso 47, ele diz que o reino é semelhante a uma rede lançada ao mar que apanha toda a qualidade de peixes. Mas ele separa, né? A rede estava cheia, puxaram para a praia e, assentando, eles separam os bons dos ruins. Durante esse tempo, eu quis mostrar que Jesus quer apresentar o reino e usa três situações, três quadros distintos para estabelecer essa diferença célebre. Primeiro, que reino de Deus para aquele povo não era algo tão comum, incomum. Por isso que ele usa a parábola para familiarizar algo que era do desconhecimento daqueles que estavam ali. Ele traz o céu para a terra por meio de parábola. E note que ele tenta adequar a linguagem celestial à linguagem terrena. Eles não conheciam aquela realidade. Então, ele usa uma linguagem que era do conhecimento deles, as parábolas, muito mais dos gregos do que dos judeus, mas ele traz essa realidade, traz esse conhecimento, porque ele quer fazer com que aquele povo identifique uma realidade, um cenário diferente daquilo que eles estavam acostumados. Ele quer a realidade celestial na terra. Então ele conta três parábolas e diz: olha, vocês estão tendo um senso de valor diferente daquilo que vocês precisam ter. E eu vou ensinar a vocês qual o maior senso de valor que vocês precisam ter. Nós temos o hábito de estabelecermos valores para aquilo que nós temos na vida. Então, a gente tem ou a gente compra aquilo que a gente julga ser de importância para nós. Nós somos habitualmente capazes de fazer análise de valores ou não sabemos fazer análise de valores. Às vezes desperdiçamos, outros, por sua vez, são capazes de, entendendo o valor que têm, são bons investidores, então compram ou investem naquilo que sabem que terão maior lucro. Seria bom que nós tivéssemos esse mesmo senso, e é isso que Jesus quer ensinar, com aquilo que Ele nos mostrou, que o reino de Deus nos mostra. A vida nos leva a querer, nós somos ambiciosos, nós sempre estamos desejosos de querermos aquilo que a vida nos traz. Nossos filhos, quando nascem, nós alimentamos na cabeça deles que eles precisam ser alguma coisa que dê ou que traga para eles êxito e recursos. E quando crescem, ou nós mesmos, começamos a juntar valores, a juntar tesouros, a querer coisas. Então nós vamos agregando, somando valores para alcançar coisas. E assim nós vivemos a nossa vida inteira. Vamos comprando, vamos agregando, vamos querendo, vamos trazendo para perto, vamos juntando tesouros.
Isso que Jesus falou era hábito, e é hábito até hoje dos judeus. Os judeus gostam de adquirir coisas e juntar valores. Mas aplique isso àquilo que sua vida precisa ter. Nós muitas vezes não agregamos valores espirituais nem valores celestiais. A Bíblia conta uma parábola de um certo homem que, tendo celeiros e vendo que eles estavam nos seus limites, ele então resolve expandir os seus negócios e aumentar os seus celeiros. Mas até aí ele não estava cometendo nenhum erro. O problema é que quando ele aumenta os seus celeiros para ter mais e para enriquecer mais, ele então, feliz porque aumentou os celeiros e estava aumentando sua produção, ele diz para sua alma: alma, tens em abundância, come, bebe e folga. Ora, isso é um grave erro, porque logo a seguir Jesus Cristo diz para ele: louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, ou seja, o que juntou, o que armazenou, o que coletou, o que você tem, servirá para onde você vai? Era isso que Jesus estava ensinando nessas 3 parábolas de Mateus capítulo 13, de 44 até o 47. Ele diz que aqueles homens, nessas figuras de parábola, eles foram sagazes a ponto de perceberem que o que eles tinham na vida era menos importante do que aquilo que o reino oferecia, do que aquilo que Jesus oferecia, do que aquilo que Deus ofereceu por meio de Jesus. Nós perdemos o senso do valor. Muitas das vezes, nós agregamos coisas nesta vida e não agregamos nada para a nossa alma e para a eternidade. Nós agregamos coisas e nós temos bens, nós temos títulos, nós temos diplomas, mas a nossa alma está vazia. Jesus Cristo disse certa vez, de uma forma muito sábia, ele disse: olha, não ajuntem tesouros na terra, mas ajuntem tesouros nos céus, porque lá o ladrão não mina e rouba, nem a traça, nem a ferrugem corrói. Infelizmente, nós perdemos o senso e a noção dos valores. Então, nós não sabemos medir valores. Eu lembro de um quadro no Velho Testamento de um certo irmão que foi recebido pelo outro irmão. Este era um bom cozinheiro e o outro um bom caçador. E quando este caçador chega, o seu irmão bom cozinheiro lhe oferece um prato de lentilhas. Ele, com muita fome, pergunta o que ele quer em troca do prato de lentilhas. E ele diz: eu quero a sua primogenitura, a bênção da sua primogenitura. Ele diz: tudo bem, pode ficar. E então lança a mão do prato de lentilhas. Uma coisa ínfima, sem muita importância, ele troca por algo muito importante. Estou falando de Esaú e de Jacó. E quantos de nós trocamos valores celestiais por valores terrenos, por pratos de lentilhas? Estes homens das parábolas, eles foram perspicazes a ponto de perceber que o que tinham na terra não era de tamanho valor daquilo que era oferecido. As pérolas que tinham não era maior do que a grande pérola. O tesouro que ele encontrou estava além dos valores que ele reuniu para comprar aquele campo. Era tão importante que ele comprou o campo. A pescaria tinha peixes de toda espécie, mas os bons foram separados dos ruins. Quando nós falamos desta forma e nós aplicamos, é de fundamental importância que nós entendamos que a vida é boa,
Estar na terra é bom, viver aqui é bom, mas o lar celestial é melhor, as coisas de Deus são melhores. Aquilo que o reino impõe nesta terra para que façamos é melhor, a vontade de Deus é melhor, são pérolas de maior valor. Servir a Deus é melhor, entender a vontade de Deus é melhor, compreender o que Deus quer é melhor, estar pronto para fazer aquilo que Deus quer é melhor, aguardar a volta de Jesus é melhor, perceber o intento de Deus é melhor, estar aceso à volta, ao reino. Colossenses capítulo 3, verso 1 diz: se foste ressuscitados com Cristo, busque as coisas que são de cima e não as que são de baixo, não as que são da terra. Então, na verdade, o Senhor, mais uma vez e sempre, nos chama a entendermos o senso do valor das coisas, para não trocarmos, para não perdermos a realidade das coisas e fazermos e perdermos a capacidade de avaliarmos aquilo que tem maior valor. O reino tem maior valor, a volta de Jesus tem maior valor, servir ao Senhor tem maior valor, estar no templo servindo ao Senhor tem maior valor, colocar sua vida à disposição do reino tem maior valor, ter Jesus no coração é valor incalculável, ter sua família servindo ao Senhor tem maior valor, aprender e praticar a palavra tem maior valor, aguardar a volta de Jesus tem maior valor, obedecer ao Senhor tem maior valor, buscar sabedoria na palavra tem maior valor, estar buscando a resposta divina em oração tem maior valor. São pérolas, são achados, são tesouros que não tem pagamento, que não tem nada nesta terra que suplante o seu valor. Então, é preciso que nós avaliemos e é preciso que nós entendamos, é preciso que nós compreendamos e apliquemos estas verdades. Sabe por quê? Porque haverá um dia em que uma pescaria será feita e os peixes bons, como li no capítulo 13 de Mateus, versos 46 e 47, 47 e 48, serão separados os peixes bons dos ruins. É preciso que você saiba que pérolas você tem na mão e se elas são as pérolas de maior valor. É preciso que você saiba se você já tem o tesouro certo na mão. E se não tem, compre o campo com o tesouro certo. Se você não tem a pérola certa, a pérola de maior valor, venda as pequenas para comprar a grande. Estou falando do reino, estou falando de Jesus, estou falando de salvação, estou falando de vida eterna, estou falando de serviço do reino, estou falando de casa de Deus, estou falando de vontade de Deus, estou falando de entender o que Deus quer de você. Eu estou falando de colocar sua vida nas mãos de Deus. Você viu a dimensão e a proporção das escolhas que nós fazemos e das análises de valores que às vezes nós não sabemos mensurar? Já percebeu que muitas vezes nós vamos investir tempo e dias nas nossas vidas e vamos chegar ao momento final sem ter feito a análise, sem ter feito a compra certa e investido na coisa certa? Já percebeu que a gente vai passar muito tempo aqui nesta terra, pensando nas coisas desta terra e não tendo possibilidade de pensar nas coisas celestiais? Já pensou que a gente vai avaliar tesouros desta terra sem medir o valor dos tesouros celestiais, vivendo com os tesouros terrenos, desprezando os tesouros celestiais, desprezando a vida espiritual, desprezando as coisas de maior valor que vêm da parte de Deus? Já pensou nisso? Já pensou que você pode estar fazendo isso agora? Seria importante que nós avaliássemos isso e de uma forma sóbria nós entendêssemos essas questões e colocássemos isto diante de Deus e fizéssemos uma análise agora
neste momento em que você está ouvindo esta palavra, e neste momento que você está percebendo e entendendo esta verdade à luz do que Mateus capítulo 13 diz? O Senhor Jesus, num dado momento nesse texto, pergunta: vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E aí eu pergunto para você, meu amado irmão, querido, que está conectado agora, que está assistindo, que está prestando culto pelos canais da Igreja Batista Lírio dos Vales, você está entendendo isto? Você compreende isto? Se compreende? Está na hora de começar a ter senso de valor. E se já tem, aleluia, glória a Deus, siga em frente, mas nunca troque nada de menor valor pelas coisas de maior valor que estão adequadas, ajustadas ao reino de Deus, aquilo que você espera que está além de você, que está projetado na eternidade. Que Deus te abençoe e que Deus fortaleça a tua vida e que Deus prepare você para desfrutar aqui na terra daquilo que está na glória e, obviamente, no tempo futuro, no pós-morte, desfrutar de toda a eternidade, da pérola de maior valor e de tudo aquilo que o Senhor preparou para você e para mim. Que Deus te abençoe. Um grande abraço, fique na paz, uma noite de paz para você, ótimo término de domingo, que Deus te abençoe. Grande abraço. Muito obrigado por você ter partilhado, obrigado aí ao pastor Ebenezer, obrigado pelo convite que me formularam e obrigado por tudo e por esses momentos que passamos juntos. Grande abraço. Quem se despede de você é o pastor Almeida, da Igreja Batista da Vitória. Que honra. Deus abençoe você. Busque as grandes pérolas que estão no reino, compre o campo, que é o reino, e viva pela vontade de Deus. Deus lhe abençoe. Senhor, tu és onipotente, pois tu podes tudo e não há nada impossível para ti. Senhor, tu és onisciente, pois tu sabes tudo e não há nada que tu não saibas, ó Senhor. Senhor, tu és onipresente, pois tu estás em todo lugar. Tua presença nos ajuda a caminhar. Nossas vidas só dependem do teu poder para viver. Entregamos nossos louvores, pois só tu és merecedor. Ó Senhor, fica conosco e nos ajude a lutar contra todo o mal que vem nos assolar. Senhor, tu és tão amoroso, pois teu amor é infinito. Tu nos ama cada dia mais e mais. Senhor, a ti suplico agora que tu nos enches com o teu poder. A ti queremos engrandecer, ó meu Jesus. Senhor, a ti nós somos gratos, pois tu nos deste a salvação.